E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Cesta Básica em Pauta. Hoje nós vamos dissecar a forma como é feito os cálculos da cesta básica, o impacto, o valor, junto com a professora Rosângela, né? E, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a prof. Kátia. Prof, se apresente para o pessoal. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, professora Rosângela. Sou a professora Kátia, professora do curso de Ciências Econômicas, vice-coordenadora do projeto Determinação Mensal do Custo da Cesta Básica, desde 2008 aí, junto com o nosso coordenador, professor Luciano, e a nossa responsável pelos cálculos aí do projeto, professora Rosângela. Sejam bem-vindos aí ao nosso segundo episódio. Obrigado. O professor Luciano já estava no último episódio, né? Quer falar umas palavrinhas pro pessoal, professor? Olá, pessoal. Então, estamos aí para poder falar um pouco mais sobre o projeto, né? Tão importante para a universidade, para a comunidade, né? Porque apresentamos dados bastante relevantes, né? Não só sobre o valor total da cesta básica, mas especificamente sobre alguns produtos, né? Então, o pessoal está bastante preocupado sobre o preço do café e outros produtos, o preço da carne também. Então, a gente vai tentar explicar um pouco como a gente calcula esses valores, esses indicadores. E estamos aqui com a prof. Rosângela, que é especialista nos cálculos, né? Que veio nos explicar como é feito os cálculos. Prof, se apresente para o pessoal. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Rosângela, também leciono no curso de Ciências Econômicas da UniOeste, campus de Cascavel. É um prazer estar aqui com vocês, estou à disposição para responder aí as perguntas que o Luiz vai nos fazer. Antes de nós ir diretamente para o impacto dessas bases, tudo, vamos falar um pouco sobre os cálculos. Prof, como que é feito? Qual é o processo que tem para fazer os cálculos? Para fazer os cálculos relativos à cesta básica, nós seguimos a metodologia do DIEESE, que é uma metodologia que já foi adotada pelo DIEESE há algumas décadas, né? Que o DIEESE já calcula o preço mensal da cesta básica de diversas capitais do Brasil. Então, nós adotamos exatamente a mesma metodologia. Nesta metodologia, nós temos uma amostra de supermercados do município de Cascavel, que é visitada semanalmente em dias alternados da semana. A ideia é não fazer a visita sempre no mesmo dia, porque os mercados têm os seus momentos de promoção, variação de preço, todo mercado tem o dia da feira, que é quando os produtos hortifruti granjeiros estão mais baratos, então é necessário fazer essa alternância ao longo do mês. Então, para cada semana nós temos um dia diferente, para cada semana do mês tem um dia diferente no qual esses mercados são visitados para fazer o levantamento dos preços. Nesse dia, o nosso pesquisador, a nossa pesquisadora, ele anota o preço de todos os produtos da cesta básica para aquele dia no supermercado. Esses valores eles são transferidos para uma planilha do Excel e a partir do momento que nós temos acesso aos valores, né, que daí tem o grupo que é responsável por fazer os cálculos, esse grupo vai ajustar, né, organizar tudo nessa planilha do Excel e daí fazer cálculos de médias. Então, a cesta básica, o valor que nós calculamos, o resultado final, ele é resultado de cálculos relacionados às médias desses produtos. Então, vai ter o valor médio do café para o mês de agosto, o preço médio do feijão, preço médio do arroz, né? Respeitando ali toda uma relação de ponderação. Cada produto tem uma quantidade que é definida para compor a cesta básica. Essa quantidade pode ser de 1 quilo, pode ser de 1 litro, no caso do leite, por exemplo, né? Então, essa quantidade é multiplicada, essa quantidade que o produto deve ter dentro da cesta básica é multiplicada pelo seu valor médio naquele mês. E então desculpa. E então nós temos a participação do produto no valor da cesta básica para aquele mês. O resultado final é um somatório, né? Sabemos qual foi o preço médio daquele produto no mês, multiplicamos pela quantidade que ele deve conter dentro da cesta básica, temos o valor total do produto.
Aí, para todos os produtos da cesta básica, fazemos o somatório e encontramos o valor final da cesta básica naquele mês. Individual, né? Isso, cesta básica individual. Daí tem a familiar, que daí é feito por 2 adultos e 2 crianças, né? Isso, a cesta básica, o cálculo da cesta básica familiar leva em consideração uma família com 2 adultos e 2 crianças. Entretanto, o valor da cesta básica é multiplicado por 3, porque a gente leva em consideração que 2 crianças consomem por 1 adulto. Muito legal. E prof, na tabela 1, nós tem a coluna impacto. Prof, poderia explicar um pouco melhor o que é esse impacto, como que ele é feito? A coluna impacto, ela diz respeito à participação percentual de um determinado produto no valor final da cesta básica para cada mês para o qual nós fazemos o cálculo. Então, essa participação, ela vai levar em consideração a variação do produto no mês para o qual o cálculo é feito. Então, vamos utilizar agosto de 2025 como exemplo. Então, nós pegamos a variação no valor, no preço de cada produto entre os meses de julho e agosto, né? Então, nós temos o preço, o preço daquele produto, aquele preço médio que eu falei para vocês, no mês de julho, o preço médio daquele produto no mês de agosto, calculamos a diferença e encontramos a variação. Todo produto tem um peso relativo no preço da cesta básica. Então, nós multiplicamos a variação no mês atual pelo peso relativo no mês anterior. E daí nós temos o impacto. Esse impacto, ele pode ser negativo ou positivo. Quando o impacto é negativo, aquele produto contribuiu para reduzir o valor da cesta básica. Quando o impacto é positivo, aquele produto contribuiu para aumentar o preço da cesta básica. Muito bem interessante esse cálculo, porque, por exemplo, você pega, por exemplo, né, os produtos, a relação dos 13 produtos, você percebe que a carne, por exemplo, é o produto que tem maior participação, né? Então, qualquer variação de preço no preço da carne, né, qualquer pequena variação, ela tem um impacto muito grande no valor da cesta básica. Por quê? Porque a carne por si só é um produto muito representativo, né? Então, já tem outros produtos que têm uma participação menor, e aí, se sua variação for pequena, né, ela não vai impactar tanto. Então, precisa de uma variação muito grande para que tenha um impacto sobre o valor da cesta básica, né, o valor final da cesta básica. Então, é bem interessante esse cálculo, eu acho muito legal o cálculo do impacto. O que o senhor falou, no mês de agosto, a carne, ela representou 45,71%, e os 2 outros produtos que mais representaram foram o tomate e o pão francês, com 11,12% e 11,88%, respectivamente. Você vê que a carne ela é muito maior do que os outros, né? Porque na cesta, né, você consome mais carne, né, e ela, na verdade, o peso, em termos monetários, né, é maior da carne do que dos outros produtos, né? Então, realmente reflete, né, o nosso padrão de consumo. Sim. E, professor Luciano, qual a importância desse rigor metodológico na hora de fazer a pesquisa, análise e de distribuir esses resultados para a população? Ele é muito importante porque, em primeiro lugar, você tem que manter um certo rigor para que os resultados eles reflitam, né, a realidade. Porque se uma hora você faz de um jeito, outra hora você faz de outro jeito, você vai ter resultados diferentes. E não é isso que a gente quer, né? E o rigor metodológico também é para que a gente possa ter parâmetros de comparação com os outros municípios. Então, a gente faz a comparação com Toledo, por exemplo, a gente faz a comparação com a pesquisa que é realizada em Beltrão, né? E também, como a pesquisa é baseada na metodologia do DIEESE, é possível a gente comparar com as cidades, com as capitais, por exemplo, Florianópolis, Curitiba, São Paulo. Então, a gente é muito chato com relação à metodologia, né? A gente pega bastante no pé do pessoal que trabalha, né, ali com os cálculos, né, com a coleta. Por quê? Porque a gente tem que fazer todo mês do mesmo jeito. Então, por exemplo, a professora estava falando sobre a coleta, né? Então, a gente tem que realmente fazer a coleta exatamente no dia que foi planejado. Porque se não é feito naquele dia,
Então, você tem que recorrer a uma outra técnica que é proposta pelo DIEESE, que é, por exemplo, vamos supor que você precise fazer na segunda-feira e faltou aquela coleta por algum motivo, então, na outra segunda-feira, necessariamente ela tem que ser realizada, porque senão dá um furo na pesquisa. E eu acho que tem também, professor Luciano, a questão da credibilidade dos dados. Então, quando a gente tem um rigor metodológico, a gente consegue passar um dado com confiança para a população cascavelense, né? Ou seja, que eles estão conseguindo ter acesso a uma informação que reflete a realidade da variação dos preços e saber que aquilo realmente como que vai impactar o orçamento da população. Então, essa questão do rigor metodológico aí é essencial para a pesquisa. Porque você né? pega, por exemplo, a pesquisa do DIEESE, ela, nossa, é realizada desde a década de 70. Então, imagine, né? São vários anos e a metodologia ela é uma metodologia consagrada já. Né? Então, vários outros municípios fazem a pesquisa a partir do DIEESE, não é só Cascavel. Né? Tem municípios, por exemplo, Uberlândia, né? Eu sou de Uberlândia, Uberlândia faz a pesquisa também desde a década de 80. Então, é importante que a gente tenha um rigor metodológico para que os dados sejam confiáveis e para que a população acredite naqueles dados, né? Por exemplo, o valor da cesta básica aumentou, então a população fala, não, aumentou mesmo. Por quê? Porque foi feita com rigor metodológico, foi feita na universidade, que tem credibilidade e tal, né? Então, por exemplo, a gente já vem fazendo a pesquisa, já tem algum tempo em Cascavel, né? Então, os dados, eles realmente refletem aquilo que a gente, né, pesquisa. Consegue criar uma série histórica confiável que dá para comparar com de outras universidades e de outros institutos que usam a mesma metodologia, né? Isso. Sabendo que vai ser parecido, né? Não vai ter nenhum erro de análise. Isso. E quando a gente percebe que tem algum erro, porque pode acontecer, né? E a gente, por exemplo, errou ali, teve algum erro de coleta ou um erro de cálculo, nós temos, né, o pessoal que faz a verificação e a gente faz a correção ali, seja no próprio mês ou no mês seguinte. Né? Então, assim, são raros os casos que acontecem, mas pode acontecer algum errinho, né? Porque todos nós somos humanos, mas o importante é que a gente tenha uma equipe que sempre fica atenta, né? Para verificar se todos os cálculos estão sendo feitos corretamente, se a gente está seguindo de forma rigorosa a metodologia. Então, é um processo bastante controlado, vamos dizer assim, né? Para que o resultado seja realmente o resultado esperado. Agora que a metodologia, os cálculos foram explicados, né? Vamos passar para o valor de cesta básica, né? Nesse mês, tivemos um aumento de 0,59% no preço da cesta básica em relação ao mês passado, né? Sendo que os principais produtos que aumentaram foram a banana, 12,01%, e a batata, 10,32%, enquanto o tomate caiu 15,33%, e o feijão 7,83% e o arroz 6,33%. Como isso impacta, né, a população e o que levou esses produtos a aumentar e diminuir? Aí, professora Rosângela? Qualquer um. Que se sentir mais à vontade. O impacto na população, ele é sentido mais no valor total da cesta básica. Então, essa variação positiva no preço da cesta básica é o que preocupa mais, né? O trabalhador, ele sempre vai olhar, olha, eu ganho salário do comércio, por exemplo, hoje aqui na nossa região está em torno de R$ 1.900. Né? Eu ganho R$ 1.900. E esse mês, né, a cesta básica custou R$ 680. Mas eu tenho que sustentar uma família de 2, 3, 4 pessoas. Então, eu não gastei só 680. Em supermercado, eu gastei muito mais. Então, o trabalhador, ele percebe no bolso esse aumento acontecendo e o custo para alimentar a sua família aumentando. E eu acho muito interessante porque assim, nós também somos pai e mães de família, né, Kátia? Isso. E eu acho muito interessante quando eu estou no supermercado, na parte do hortifruti grangeiros, porque as pessoas vão colocando a sua fruta ou o seu legume lá no saquinho e vão conversando, né? Aí, assim, quando o preço está muito alto, a frase normal que todo mundo fala, nossa, como tá caro, né? Nossa, mas aumentou muito o preço. Então, assim, durante muito tempo, o tomate e a batata foram os grandes vilões. Então, você ia ao supermercado, a principal reclamação era com relação ao preço da batata e do tomate. Mas quando abaixa, as pessoas também percebem. Gente, como tá barato. Pena que não dá para levar um monte, porque vai estragar na geladeira.
né? Esse Então, mês assim, até é no tirei dia uma a foto, dia né? que as pessoas vão percebendo esses A acontecimentos. batata chamou atenção, né? Esse mês eu até tirei uma foto da batata porque tava 1,69, 89. Eu falei, cara, isso é incrível, né? Aham. Tá muito barato. Mas era porque era, né, na quarta-feira, né? Dia- Uma promoção específica. Promoção específica e tal. Mas assim, eu peguei, né, tava coletando o preço, né, no mercado, mas eu aproveitei e já levei 1 quilo também de Aí. batata. A vantagem de quem faz a pesquisa é que já faz a pesquisa e já aproveita a promoção e leva os produtos para casa. Mas eu penso assim o seguinte, Luiz, quando a gente olha para essa variação de 0,59%, a gente observa que foi na contramão do cenário nacional, né? Então você pega ali das 27 capitais pesquisadas pelo Diese agora, né, nessa segunda adaptação aí do boletim do Diese, 24 houve redução no valor de cesta básica e os municípios vizinhos aqui também, né, Luiz? Nós tivemos a redução dos valores. Você poderia apontar o que é a nossa região? Sim. Toledo teve uma redução de 1,70, Dois Vizinhos 5,20, Beltrão 0,48 e Pato Branco 5,54. Tanto que a média no oeste e sudoeste, nas regiões que nós pesquisa, ficou uma média de menos 2,47%, que é bem contrastante, porque Cascavel aumentou 0,59, né? É bem interessante quando a gente fez a pesquisa e chegamos a esses resultados, até pedir pro pessoal que cuida ali dos cálculos, dá uma olhada, refaz aí para ver, porque a gente sempre, né, olha para o cenário nacional, para o cenário regional, tal, porque as pesquisas elas precisam, né, necessariamente convergir, mas não precisa, né, a todo mês convergir, né? E aí a gente verificou, né, nós verificamos os dados estavam corretos, tal. Isso pode acontecer, né, assim, esporadicamente, isso pode acontecer, devido a algum aumento ali, né, local, né, e que provavelmente deve ter sido isso que aconteceu em Cascavel. Então, por exemplo, você pega a banana, aumentou 12%. Então, provavelmente, esse aumento de preço, né, ou de um produto ou de outro, provocou essa disparidade, né? Porque até nos nossos levantamentos, né, isso não acontecia no mês de agosto desde 2021. Então, todo mês de agosto é normal que o valor da cesta básica caia. Então, assim, nós ficamos surpresos, né, pelo aumento, tanto que no nosso modelo de previsão, né, nós temos um modelo de previsão, a previsão era que caísse, né, e né, o modelo errou nesse sentido, apesar de ter a margem de erro, né? A gente sempre comenta, a gente não vai acertar sempre, mas tem a margem de erro, pode acontecer, e foi isso que aconteceu. Dentro da margem de erro, houve esse aumento, e assim, a péssima informação que eu tenho para dar é que a probabilidade dos 3 próximos meses a gente ter aumento, né? Segundo o modelo de previsão. Porque no final do ano isso acontece mesmo, né? Característico. Essa é o característico, né? Outubro, novembro, dezembro, são meses que o pessoal recebe 13º, né? Tem mais dinheiro circulando, né? E aí a população acaba sentindo, né? Esse aumento. Até tem mais população contratada para cargos temporários em lojas, né? Por causa do Natal. Tem mais dinheiro no bolso, então gasta mais. Isso, então há uma tendência de aumento, né? Mas vamos ver, né? Segundo alguns dados, né? Tem alguns produtos que já estão caindo também, né? Então quando você pega, eu sempre gosto de pensar a questão da tendência, né? Então você pega feijão, arroz e café, são produtos que estão caindo, o preço já tem um tempo, né? Menos o café, né? Arroz e feijão já tem caído, né? Tanto que eu até assustei esses dias, fui fazer a pesquisa, o café tinha um café, uma marca nova, né? Mas não entra no nosso cálculo, mas eu observei o preço desse produto, achei muito interessante. Estava R$ 2,30 o preço do feijão. Falei, nossa, muito barato, né? Feijão? Feijão preto. Mas é de uma marca nova aí do mercado, né? Mas assim, há uma tendência de queda no preço do feijão e do arroz, que já vem, né, desde o início do ano. Bastante expressivo. E o café, agora eu acho que está começando a reduzir, embora seja bem pequena, né? Então, por exemplo, você pega o preço médio ali, estava em torno de 32, 31, agora está caindo aí para 29, tá? Então, lentamente vai caindo, até porque também você tem
né, o retorno aí da produção, né, do café, né, normalização, né, da produção do café. E então acho que vai demorar um pouco ainda para a gente chegar nos valores que a gente tinha, né, de R$14, R$15, mas acho que com o tempo a gente pode chegar próximo. Mas essa variação de 0,59 é bem provável que seja uma característica local do município, uma pressão da demanda em relação à oferta. Até você prestar atenção na questão da batata no cenário nacional, nós tivemos redução, mas aqui nós tivemos aumento, uma variação positiva. Então, eu acredito que é uma característica da demanda, às vezes temporária do município, que tenha pressionado a oferta, diante da disponibilidade, o preço subiu um pouquinho. Uma variação pequena, talvez a própria questão também das marcas, né? Eu acho que como tem entrada de marcas novas, talvez entre até na parte metodológica, da gente talvez rever as marcas, uma questão de margem do mercado, alguma coisa nesse sentido pode refletir nesse 0,59, no caso, né? banana, tomate, né? Batata, né, o produto ele não tem marca, né? É só o produto mesmo, Sim. né? Então, assim, qualquer variação que tenha, ele tem um impacto ali, né? Às vezes você pega, por exemplo, isso que você estava falando, né, professora Kátia, o caso da batata, então teve um aumento de 10%, né? Apesar de eu achar que ele tinha o dia da promoção, mas teve um aumento de 10%. Então, querendo ou não, isso tem um impacto no valor final, né, da cesta básica, né? E aí acaba destoando, né, do movimento nacional e regional. Mas eu acredito que é esporádico, né? Eu acho que esse aumento aí foi algo bem, né, destoou, né? Sim, tanto que até as capitais do Diese teve uma redução de 1,95. Foi uma coisa muito localizada mesmo. Foi bem localizado. Mas quando acontece essa variação um pouquinho diferente do cenário nacional, professora Rosângela, vocês fazem uma boa revisão nos cálculos? Como é que funciona essa revisão aí, quando acontece esse valor que chama um pouquinho a atenção aí do projeto? A revisão é olhar número por número. Vai desde a primeira coleta do mês, todas as coletas que foram feitas, olha os valores, verifica se tem valor muito discrepante. Se o valor estiver discrepante, a gente se conversa enquanto coordenação do projeto, né? O valor está muito discrepante, como que a gente vai fazer? Né? Às vezes, quando a discrepância é muito grande, é necessário excluir aquele valor, né? Ou, às vezes, a diferença não é tão grande, então conversa com o pesquisador, você se lembra dessa coleta? Sabe como que foi? Você lembra desse valor? Porque o pesquisador, ele também vai prestando atenção. E ele vai percebendo a existência de um padrão, né? Então, tem um padrão, né? Toda vez que ele vai coletar no dia tal da semana, tem um determinado padrão dos preços naquele supermercado. Então, às vezes, a pessoa que fez a coleta percebe uma mudança no padrão, mas acaba não comentando. Então, a gente pergunta, você percebeu alguma coisa? Teve mudança no padrão quando você coletou esse valor? E aí, vamos investigando até ter certeza. Não, tá certo, o valor é esse mesmo. E a coleta, a gente faz a coleta através de um aplicativo, né? Então, o aluno vai com o celular e ele tem lá o rol, né, dos produtos e com as marcas. Então, ele vai digitando ali, né, no celular mesmo, e depois ele dá lá um enviar e já vai direto para a nossa planilha do Excel. Então, pode ser que, às vezes, né, acontece um erro de digitação e ele nem percebe, porque está ali, né, coletando rapidamente. Por exemplo, você pega o caso do feijão, você tem 3 marcas lá que nós selecionamos. Ele digita a primeira marca e depois já passa para a segunda e tal. Às vezes ele nem percebeu que digitou, por exemplo, o preço está lá, sei lá, vamos supor, R$ 5,49. Aí, né, às vezes dependendo da luz, tal, ele digitou 6 ou 9,49. Aí, quando você vai olhar, né, checar os dados, cara, mas esse valor aqui está muito diferente do padrão que vinha sendo, né, e do próprio conjunto de produtos ali, né. Então, por exemplo, né, porque os preços dos produtos, a gente pega 3 marcas. Então, normalmente eles estão muito próximos, não destoa muito. Então, por exemplo, um feijão que custa 4,15, né, 3 e alguma coisa, não vai ter lá um feijão que custa R$10. Então, quando você identifica que tem lá um valor R$9, R$10, você já logo bate o olho e fala, não, isso aqui está errado.
E aí a gente faz todo esse processo que a professora Rosângela estava falando. A gente checa, a gente conversa com o pesquisador, tal, e se for o caso, a gente exclui. Como é uma média, né, como a gente faz várias coletas ao longo do mês, aquela exclusão, por exemplo, pontual, não vai fazer muito efeito. Agora, logicamente, se for sistemática, acaba prejudicando no cálculo, né? Mas a gente vai tomando cuidado ali para sempre, né, evitar, né, que tenha ou erro de digitação, né? Então a gente pede para os pesquisadores, ó, toma cuidado, checa direitinho, então olha antes de você mandar, né? E também tem uma outra coisa que a gente faz, que nesse aplicativo, o aluno ele recebe no próprio e-mail dele a pesquisa. Então, ele pode rever ali se a pesquisa foi feita corretamente, se faltou algum dado tal, e aí ele pode voltar no mercado, se for o caso também, fazer a pesquisa, ou, por exemplo, eu esqueci de pegar o preço de um feijão, ou coloquei errado, dá para ele voltar lá e corrigir, né? E vamos, para fechar essa parte dos preços, vamos falar sobre a carne, que teve maior diferença no impacto, que foi 4,63. E de acordo com o boletim, ele aponta que esse aumento se deve muito a uma menor oferta interna e um aumento das exportações. Como esse cenário de exportação forte altera o preço no produto interno? Uhum. Eu? Professora de Economia Internacional e responsável pelos cálculos do projeto. Na verdade, para quem está nos ouvindo, nós somos professores de praticamente tudo, tá, gente? É micro, é internacional, é política, de um pouquinho de cada. Macro, é monetária e assim vai. Do ponto de vista das exportações, quando as exportações de qualquer produto, você que está nos ouvindo, pense em qualquer produto, não precisa ser necessariamente a carne, mas qualquer produto que você consome, se as exportações desse produto aumentarem, então significa que nós temos uma quantidade menor disponível aqui no Brasil, porque foi produzido 100 unidades, por exemplo, né, nós teríamos 100 unidades disponíveis para nossa aquisição, mas o empresário vendeu 50 unidades. Então, 50 unidades foi mandado para fora, foi exportado, sobrou apenas 50 unidades para nossa aquisição. A partir do momento que essa quantidade disponível diminui, nós vamos ter um aumento no preço. Então, aumento de exportação, do ponto de vista do consumo interno, para nós consumidores, significa aumento de preço. E é interessante, né? Assim, economia é muito interessante, né? Porque economia, ela tem, às vezes você pensa que uma medida boa, né? Nossa, muito boa essa medida, tal, né? Para o país, não sei o quê, mas às vezes ela tem um efeito ali nocivo, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa, né? O Brasil tem exportado muita carne, né? Tem aberto muitos mercados. Então, por exemplo, a gente fica feliz, né, de saber que os chineses estão comprando carne, né? Fala, nossa, abrimos o mercado chinês, os caras estão importando muita carne. Outros países passaram a importar carne também, né? Ali da Ásia ali. Então, assim, para o Brasil é muito legal. Você está abrindo novos mercados, conquistando novos mercados e tal. Mas, por outro lado, também, como a oferta não consegue acompanhar essas, né, aberturas de novos mercados, então, num primeiro momento, você tem uma escassez relativa internamente. Então, os preços, eles aumentam ali, né, a curto prazo, vamos dizer assim, né, até que, né, os produtores possam produzir mais, né, e aí ajustar novamente a oferta e a demanda ali. Então, assim, no caso da carne, é justamente isso, né? Então, a gente tem aumentado bastante as exportações e, como a professora Rosângela estava falando, a disponibilidade interna acabou diminuindo um pouco. Tem um outro efeito que eu gostaria de chamar a atenção também, é que a economia tem um movimento que é a concentração, né? Então, o que a gente tem percebido ao longo desses anos é que no setor de carnes está havendo uma concentração muito grande das empresas, né? Não só das empresas do setor intermediário e varejo, né, que a gente vê, né? Então, por exemplo, quando a gente fala concentração, a gente pensa dos mercados. Nossa, hoje, cara, tem um número menor de mercados, né? Então, os mercados menores, eles vão quebrando ou vão sendo incorporados, né, pelos maiores. Então, né, a gente tem a impressão que só tem grandes redes, né? Apesar de que aqui em Cascavel a gente ainda tem
muitos pequenos, né, mercados. Mas isso acontece no varejo. Mas no intermediário também acontece isso, né? Então, esses dias eu vi uma notícia que a Marfrig estava comprando uma outra empresa grande. Eu falei, nossa, isso por um lado é bom, né, que mostra, né, a capacidade de investimento, né, o dinamismo do setor, tal, mas por outro lado é ruim porque mercados concentrados tendem a manter os preços ou elevar os preços, né? Então, isso é um certo preocupante, porque quanto mais a concorrência, melhor para o consumidor, porque aí os preços tendem a cair. E no caso da carne, no setor da carne, você tem a concentração no varejo, no atacado, né, nos intermediários, e também no setor de produção também está havendo muita concentração. Então, como a estrutura, né, do mercado está se alterando, então a gente está tornando o setor de carne mais oligopolizado. Então, isso tende a fazer com que os preços não sofram variações de oferta e demanda como eles sofriam há um tempo atrás. Então, há uma tendência aí de rigidez dos preços. Então, por exemplo, hoje a gente poderia estar tendo um preço da carne muito mais barato, mas por conta dessa concentração, os produtores intermediários, os varejistas, eles falam, não, vamos esperar para ver a situação do mercado para reduzir o preço. A gente até poderia reduzir, mas como eles não sabem, né, o que vai acontecer no futuro, eles falam, não, então vamos manter o preço aqui, né, estável, né, até que a gente tenha uma previsibilidade. Então, por isso que às vezes o preço demora a cair, né? Então, hoje a gente poderia ter um preço da carne muito mais barato, mas infelizmente, por essas circunstâncias, maior exportação, maior concentração no mercado, a gente vê que há uma resistência à queda do preço da carne. E um produto muito consumido, né? No dia a dia, carne, o arroz, o feijão e todo esse grau de concentração no mercado reflete no processo de determinação de preço, né? Para quem sabe aí um pouquinho de microeconomia, né, Luiz? Você estudando essa parte agora, estudando né, ali os oligopólios, sabe essa questão da importância da concentração e realmente tem dois lados, né, professor Luciano? A gente tem um lado do comércio internacional, que a concentração amplia o processo de exportação e a inserção do Brasil no cenário internacional. Como você comentou, novos parceiros, né? Eu vi também que o Brasil passou a exportar mais para o México, acho que também, né? Sim, está exportando mais para o México, para o Canadá e China, e reduziu as exportações para os Estados Unidos por conta das tarifas. Só que aqui no mercado interno a gente sofre, porque daí reduz a oferta no mercado interno, via abate, né? Então você tem um abate menos gado, exporta mais, o preço sobe. menos para nós. Daí sobra para o consumidor, né? Que a gente chama lá de peso morto, mas o preço sobe. E uma tendência de crescimento, de aumento de preço agora para essa reta final do ano, né? Final do ano sempre. Não tem jeito, né? Fala, né? Por exemplo, todo mundo quer fazer um churrasco, né? Isso é. O churrasco da firma, né? Aí o preço tende a aumentar. Então a gente sempre recomenda para os consumidores, né? Trocar, né? Então, por exemplo, se a carne bovina está cara, então troca pela carne de frango, então você consome um pouco mais de carne suína, né? Ou então, né, diminui um pouco ali, né, o consumo, porque essas são as nossas armas, né? A gente não tem uma outra arma que não seja essa, de você fazer substituição ou a redução ali do consumo, né? Até que passe esse movimento de alta. Agora nós falamos um pouco dos alimentos, vamos falar do tempo necessário que você tem que trabalhar para comprar uma cesta básica, né? Nós tivemos um aumento de 36 minutos para conseguir comprar uma cesta básica, que chegou a 98 horas e 34 minutos de trabalho para se comprar uma cesta básica. Professor Luciano, como aumentar esse preço impacta? A gente já falou um pouco, né, mas se trabalha mais para comprar a mesma coisa, né? É interessante esse cálculo, né? Assim, né, o boletim que a gente deixa disponível aí para o pessoal analisar, né, com mais cuidado, tá disponível na página da UniOeste, depois a gente pode passar o link aí, mas é um boletim que ele traz vários indicadores. Então, desde o indicador lá do preço médio de cada produto, aí o indicador mais consolidado, que é o valor da cesta básica, né, individual ou familiar, mas nós temos também indicadores que mostram se você teve um ganho no poder de compra ou se teve uma perda no poder de compra. Toda vez que o valor da cesta básica aumenta, então, por exemplo, nesse caso, né, de agosto, a gente teve aumento de 0,59%. Então, significa que o valor da cesta básica aumentou. Então, você,
quanto trabalhador, você vai ter que despender mais dinheiro, né? Mais valor ali para comprar os mesmos itens que você comprava no mês anterior. Então, isso significa que você está perdendo o poder de compra, né? Seu poder de compra está diminuindo. Então, a gente faz esse tipo de relação, por exemplo, quando a gente compara o salário mínimo, né, com a cesta básica. Então, se o salário mínimo é o mesmo e o valor da cesta básica está aumentando, significa que você está perdendo o poder de compra, né? Então, esse é um tipo de cálculo que a gente faz para a gente verificar se você está ganhando ou está perdendo poder de compra. E o outro cálculo que a gente faz, baseado na metodologia do Diese, vale frisar novamente, que é a questão das horas. Então, é muito interessante como que a gente calcula as horas, né, para a gente poder chegar a esse resultado. Você vai ter que trabalhar mais, né, mais horas ou menos horas para poder adquirir o mesmo conjunto de bens, né? Então, esse indicador, ele expressa realmente isso. O poder de compra do trabalhador expresso em horas. Daí a gente faz um cálculo, eu até peguei a fórmula aqui, só para vocês terem uma ideia, como que a gente faz esse cálculo. Na verdade, a gente coloca salário mínimo dividido por 220 horas, que é o número de horas que nós trabalhamos no mês, né? Que é igual ao custo da cesta básica sobre o X. Aí, na verdade, o X ali é o número de horas que são necessárias para você comprar a cesta básica. Então, o resultado final seria o custo da cesta básica dividido pelo salário mínimo vezes 220. Aí você chega no valor, no número de horas que são necessárias para você comprar uma cesta básica daquele mês determinado, né? Então, agora a gente está aí próximo, né, das 100 horas aí, né? Que eu sempre falo, né, a cesta básica, o valor da cesta básica, né, em linhas gerais, sempre está próximo ali dos 50%, né? Então, se o salário mínimo é 1.500, então a gente está mais ou menos ali gastando a metade do nosso salário mínimo, né? Em termos de horas também, se a gente, né, despende 220 horas, né, mensais ali, então a metade é mais ou menos 100 horas ali, né? Então, infelizmente, o custo da cesta básica é elevado e ele compromete quase que 50% do que a gente ganha, ou quase 50% do tempo que a gente precisa para comprar uma cesta básica. Então, assim, ainda é muito chocante, né, quando a gente pensa nisso, né? Dado o nosso histórico, né, do país, né, com relação à insegurança alimentar, à fome, né? Então, felizmente, né, nos últimos anos aí, né, 2022, 2023, 2024, a gente está superando, né, novamente, né, aquela marca lá de estar, né, entre os países ali marcados pelo flagelo que é a fome, né? Então, superamos novamente pela segunda vez, porque realmente é muito triste, né? Um país que tem pessoas que não conseguem ali, né, se alimentar corretamente, né? Então, esse tipo de pesquisa, ele nos ajuda a pensar sobre essas questões, né? E falando só da cesta básica, né? Diz que não colocando os outros itens que fazem parte do consumo da população brasileira e que ficaria só 50% do tempo ou do salário mínimo para que ele tenha condições de consumir. A gente tem um outro cálculo, né, professora Rosângela, né? Qual que é esse cálculo, professora Rosângela? É o cálculo do salário mínimo necessário. Eu vou pedir para segurar um pouquinho que isso tá no tópico, só que eu só queria antes trazer as médias, né? Porque enquanto Cascavel precisa de 98 horas e 34 minutos, nas outras, no oeste e sudoeste, com as outras do oeste, a média é só 93 horas e 23 minutos, enquanto a média do Diese é 101 horas e 31 minutos. Cascavel abaixo das capitais, né, por ser uma região mais interiorana, mas bem acima da 5 horas a mais do que as regiões, a média das outras cidades, né? Isso aí a gente vê um padrão, né? Muito interessante, né? A gente vê um padrão. Normalmente as cidades maiores, né? Então você tem custos maiores e provavelmente isso vai impactar no valor da cesta básica. Então o valor da cesta básica nas capitais, nas cidades que são grandes e tal, são maiores do que os valores das cestas básicas em cidades menores. Então, por exemplo, você pega uma cidade média, né, cidade média como Cascavel, o valor vai ser menor, mas vai ser maior do que, por exemplo, Toledo, que é uma cidade menor que Cascavel. Então tem essa associação. Quanto menor
quanto menor a cidade, menor o valor da cesta básica. Quanto maior a cidade, maior o valor da cesta básica. Por exemplo, você pega São Paulo, o valor da cesta básica de São Paulo está beirando aí os R$ 850. Por quê? Porque tem um custo maior de logística, né? Então são mais pessoas que Questão do que transporte, demandam, logística, que você falou. né, que são transporte. Então, assim, provavelmente os produtos eles vão ser mais caros mesmo, ok? Nessas cidades são maiores. E Cascavel, ela fica ali no meio termo mesmo, né? Então, ela não é uma cidade como Curitiba e também ela não é uma cidade como Toledo, Francisco Beltrão, que são cidades menores. Então, essa diferença se dá por conta disso. Cascavel é a maior cidade da região, né? Então vai ser Isso. mais alto. O professor comentou de São Paulo, 850 e 84, cesta básica. E Curitiba, 752 e 70. Uhum. Todas maiores. Eu não vou todas aqui, mas eu lembro que do Diese são 3, eu acho, só capitais que tem cesta básica menor que Cascavel. Sim. Nós ainda conseguimos cesta básica maior que 3 capitais menores. Para Uhum. ver que Cascavel não é. No questão de preço, ele é bem elevado até. Sim, é interessante, né? Eu sempre gosto de comparar Cascavel com Aracaju, né? Que Aracaju é uma cidade que eu pretendo morar ainda algum dia, né? Praia, né? Então, o dia que eu aposentar. Mas é uma cidade, por exemplo, é uma capital que ela sempre tem um valor da cesta básica menor do que Cascavel, por incrível que pareça, né? É uma capital, mas tem um valor menor. Mas isso acontece por alguns fatores. É uma cidade, são cidades, por exemplo, são cidades mais no Nordeste, são capitais que não são tão grandes, né, como São Paulo, Curitiba. Então isso tudo influencia também. Já ficou a dica aí, né? Se Já for ficou a mudar, dica, se for já mudar ficou a de dica. cidade, você já confere os Aracaju! dados, já confere os dados aí do projeto para ver qual cidade tem o menor valor da cesta básica, É viu? verdade. Aí, ó, dica. Eu sei até que o professor Mais uma Wander, contribuição do projeto, viu? né? Eu sei até que o professor Wander tem uma casa de praia, né? Ó, o Wander, olha aí, viu? Aracaju, né? Certo, ele procurou o lugar mais barato, né? É verdade. E conforme o professor Luciano já antecipou, nós fazemos o cálculo do salário mínimo necessário, né, para se manter. Aqui em Cascavel, o estimado foi 5.713,11, enquanto o Diese faz a estimativa nacional, que o nacional é 6.606,13. Prof. Rosângela, explicar essa fórmula de fazer e uma análise, né? O salário mínimo necessário, ele se refere ao valor em reais que uma família precisa, ao valor em reais que é necessário para sustentar uma família de 4 pessoas. Então, tendo como base o valor da cesta básica para o mês de agosto, em agosto, somente para sustentar a família de 4 pessoas. Nós estamos falando em termos alimentares, em termos de comprar alimento para ter uma vida saudável, né? Essa família precisaria de R$ 5.713,11 no município de Cascavel. Então, é um valor muito maior que o valor do salário mínimo atual, que está em R$ 1.518. Essa é uma informação para a qual nós sempre chamamos a atenção, porque mostra muito essa diferença, né, entre o valor recebido pelos trabalhadores, né, como resultado do seu trabalho, o salário recebido por esses trabalhadores e aquilo que seria necessário para garantir o bem-estar desses trabalhadores. Porque esse valor, esse salário mínimo necessário, ele está sendo calculado levando-se em consideração essa metodologia adotada pelo Diese, na qual foi pensado em termos de nutrição, né? Não é só em termos de quantidade consumida, é em termos de nutrição, é em termos de bem-estar, em termos de saúde dessas pessoas, em termos de saúde de uma determinada família, saúde dos trabalhadores. Então, hoje, o salário mínimo pago ou a média salarial paga aos trabalhadores é bem inferior ao que eles precisariam receber para garantir um bem-estar alimentar para a sua família. É isso? A explicação? É que assim, né, o Diese, ele fez uma pesquisa, né, que é a POF, né, Pesquisa de Orçamento Familiar. E aí a gente, nessa pesquisa, identificou que as famílias, elas gastam em torno de 33% da sua renda com alimentos, né?
e os outros, né, e o outro percentual, gasto com vestuário, né, com remédios, etc, etc. Então, para você chegar nesse valor, né, então, se o salário, se com a alimentação você gasta 30%, então vamos supor, né, em Cascavel seria 600 e quase R$ 700, então você teria que ter acréscimo, né, um acréscimo aí pensando nesse individual, né, você teria que ter um acréscimo de 70% para você atingir esse mínimo necessário, né? Então, o cálculo é baseado nessa pesquisa da POF, né, que diz lá que 30% é de alimentação e que para você ter acesso a outros bens, como educação, transporte, vestuário e tal, você teria que ganhar mais do que o nosso salário mínimo hoje, né, estabelecido, né? Então, hoje o salário mínimo está aí, né, 1.500, né, como a senhora estava falando, o setor comércio, né, tá pagando 1.900, então é muito aquém, né, um valor muito aquém do que deveria ser para o trabalhador conseguir ali atender suas necessidades básicas. A gente está falando de necessidade básica. Então, quando a gente fala assim, nossa, mas 5.000 é muito? Não, não é muito. Se você parar para pensar que você gasta R$ 700 só com alimentação, e aí você tem ainda aluguel, remédio, educação, transporte. Então, quando você vai somando isso, você vai ver que vai estar ali muito próximo desse valor, que é R$ 5.000. Então, assim, a gente ainda tem uma caminhada aí, né, para a gente poder chegar nesse valor, né? E vale ressaltar que esse R$ 700 é alimentação básica, né? Isso. É sem nada mais, tipo, um docinho, alguma coisa. É só o básico pra sobreviver. É o essencial, Luiz. Tipo assim, tem que ir sem filho no mercado pra não ter o gasto extra. É o que o professor estava falando. Então, a pesquisa do DIEESE, a nossa, ela é baseada numa tabela nutricional. Então, assim, né? Então, quais são ali os itens nutricionais que são necessariamente o mínimo para um trabalhador sobreviver e conseguir trabalhar? Então, é aí que a gente chega. Então, por exemplo, um docinho, um chocolate, um Danone e tal, já é, né, vamos dizer assim, um luxo, né, para nós, pra classe trabalhadora. Esse teu comentário me chamou a atenção, porque sempre surge uma dúvida com relação à cesta básica, que nós calculamos no projeto com base no DIEESE, e a cesta básica que oferecem no mercado. Por que tem a legal. diferença? Por que tem isso, né? E, então, poderia falar um pouquinho, porque acho que a população, de modo geral, também gostaria de saber, né, a forma como, às vezes, o mercado vai lá e monta uma cesta básica e vende, e não é os mesmos produtos daquilo que a gente calcula aqui no projeto. Aí tem várias questões que a gente pode falar. Uma é que, para você montar uma pesquisa, você tem que fazer né, como a gente estava falando, você tem que fazer elencar alguns produtos, que são os produtos que contemplam, né, aquilo que a gente estava falando, né, o objetivo nutricional, né? E você precisa manter aquela regularidade, porque logicamente que com o passar do tempo, os hábitos vão mudando, em cada região também, às vezes tem um produto, por exemplo, a gente calcula o feijão, a gente coleta o preço do feijão preto, que é comum, né, para a nossa região. Mas, por exemplo, no Nordeste, para outras regiões, já eles não consomem o feijão preto, é o outro feijão carioquinho. Então, cada região tem ali os seus produtos. Então, a gente tenta fazer uma padronização dos produtos para que a gente possa acompanhar, né? Então, por exemplo, hoje no mercado, se você vai lá, tem aquela cesta. Então, tem lá, por exemplo, óleo tem na nossa, mas, por exemplo, tem farinha, tem na nossa. Acho que macarrão eles colocam macarrão, né? Macarrão não tem. Então, assim, tem uns produtos que tem, outros não. Mas é questão mesmo de opções, né? Às vezes o mercado vai falar, vamos colocar esses produtos, né, barateado. Acaba, por exemplo, não tem a carne, né, nesse produto, né? Então, apesar de que a cesta básica no mercado, né, é um valor muito menor, lógico, né? Quando você chega lá, eu nem sei quanto que tá hoje em dia, porque a gente não tem acompanhado, mas é um valor muito menor do que o valor da nossa cesta básica. Porque a nossa, ela contempla alguns itens que são, né, por exemplo, leite, né, a carne mesmo, né, como eu falei, né, ela compromete ali 50% do valor da cesta básica com a carne. Então, 300 e poucos reais você compromete com a carne. Os legumes também. Legumes, por exemplo, frutas, frutas, né? Então, assim,
na verdade, é uma opção, né, para você poder fazer ali o cálculo, né? A gente tenta espelhar um pouco o consumo que as famílias têm. Então, por exemplo, toda família toma leite, né? Toda família tem uma fruta. Então, a gente selecionou a banana como uma fruta, né, mais comum que a população consome, né? Então, Então, só para amostra. complementar, a POF, que o Luciano citou antes, é a pesquisa de orçamentos familiares. Então, ela é uma pesquisa que é realizada pelo IBGE a cada 10 anos, né? Perdão, a cada 5 anos. A última foi no período ali 2017 a 2018, e agora, exatamente neste ano de 2025, o IBGE está encerrando uma coleta da POF. E quando o IBGE faz essa coleta, ele pergunta para as famílias, em termos de consumo, o que as famílias estão consumindo, né? Quais os produtos, quais as quantidades, quais os preços pagos. E daí o IBGE tem uma tabela nutricional que é utilizada para comparar o consumo com a questão nutricional das famílias. Então, é importante ter essa clareza de que na metodologia do DIEESE não leva em consideração realmente só o quanto é consumido, mas o quanto é necessário em termos nutricionais. Então, em termos nutricionais, busca-se essa tabela, que é uma tabela internacional e que também é utilizada pelo IBGE. E a nossa cesta básica, para ela ter o cálculo, né, o cálculo que nós fazemos, para ele levar em consideração toda a necessidade nutricional de uma pessoa, nós temos que incluir a carne, né, a proteína, né? Tem que incluir a proteína, tem que incluir a verdura, incluir o legume, né, incluir o carboidrato e assim sucessivamente, os diversos produtos que são necessários para o nosso consumo alimentar. Aquela cesta básica feita pelo supermercado, ela não pode incluir esses produtos, porque eles são perecíveis, né? Então, a cesta básica vendida, que o pessoal chama de cesta básica, esta que é vendida em supermercados, é vendida até por empresas, né? Verdade. Tem empresas que são profissionais em organização e elaboração de uma cesta básica. Não pode incluir ovos, né? Não pode incluir verdura, não pode incluir legume, muito menos a carne. Tudo que é perecível tem que ficar de fora daquela cesta básica que a gente compra no mercado. Então, realmente, é essa a grande diferença. E um esclarecimento importante, porque daí a gente consegue deixar claro qual é a cesta básica que nós calculamos aqui. E Né? aí a gente volta na questão da metodologia. A metodologia. Né, que é uma metodologia consagrada, então baseado em, né, como a professora Rosângela estava falando, em indicadores internacionais de nutrição. Então, não é feito por acaso, né? Não é uma escolha pessoal do professor Luciano, professora Rosângela. Não, nós não vamos colocar o ovo na nossa coisa, vamos colocar tal produto ou tirar esse. Né? Não é. A gente faz a pesquisa baseada numa pesquisa que já é consagrada e que tem o respaldo aí também de levantamentos e estudos aí internacionais sobre a nutrição. Eu acho que as dúvidas que a Prof. Kátia fez para vocês é uma dúvida que todo aluno que entrou no projeto, quando entrou a primeira vez, você viu lá, cesta básica, tá? Pensando em uma cesta básica, quando foi ver tinha verdura, carne. Eu acho que todo aluno já se estranhou com essa cesta básica e depois, aos poucos, foi entendendo, né, com o passar do tempo no projeto, né, e viu o que era e o motivo de ser, né? Sim. Mas agora falamos da nossa região, vamos falar das tarifas, né? Que veio tarifa, ameaçou e não mudou muita coisa, né? O Trump, cada dia ele vai tirando um ou outro produto dessas tarifas, vai tirando aos poucos e a gente vai no mercado, não mudou muito. Professor, o que aconteceu? Acabou a tarifa ou ela existe, tá lá só que ninguém leva em conta ela? Eu lembro que no nosso primeiro episódio a gente até falou, porque foi bem na semana, né, Do anúncio. Do anúncio das tarifas, né? Que a gente chama de tarifaço, né? Do Trump, né? E naquele momento eu até falei, ele falou assim, a gente tem que ter calma, né?
esperar para saber exatamente como que vai ser, né, como vai ser a implementação, quais produtos realmente vão ser tarifados, porque, né, tinha lá um rol muito grande de produtos, né, e todo mundo, né, naquele momento fica desesperado, né, fala, nossa, eu exporto tantos produtos dos Estados Unidos, e agora, né, o que vai acontecer, né? E logo depois também do anúncio, aí veio as medidas do governo federal, que já também aliviou um pouco, né? Falou, ó, a gente vai dar financiamento, vai ajudar com a abertura de outros mercados. Então, teve muitos produtos que teve redirecionamento, né, da exportação. Então, quando, né, passou um certo tempo, né? Então, isso foi em julho, né? Foi julho, né? E, então, hoje nós já estamos em outubro. Então, passado um certo tempo, a gente percebe que realmente, ainda bem, né? O efeito não foi tão assim nocivo para a economia brasileira, né? Acho que foi eu acho que dois efeitos ali, eu acho que dois fatores que a gente pode falar, né, sobre isso. Eu acho que o governo federal foi muito ativo nesse processo, né? Seja no processo de negociação, que ficou meio emperrado, mas no redirecionamento, nas políticas de apoio ali também. E a outra questão também é que os Estados Unidos eles acabaram não implementando aquelas medidas que pareciam no primeiro momento que seriam o fim do mundo, né? Então acho que teve esses dois fatores aí que levaram a que, ao fim e a cabo, a economia brasileira não fosse tão penalizada como muitos especialistas acharam que seria o fim do mundo, né? E assim, para fechar, a questão é que o Brasil hoje ele depende muito pouco. Claro, os Estados Unidos ainda é um grande parceiro comercial, continuará sendo, mas hoje a gente depende muito pouco dos Estados Unidos. Então, assim, hoje nosso grande parceiro é a China. Tanto é que depois do anúncio, né, do Trump, a China falou, não, pode ficar tranquilo que nós vamos importar muitas coisas. Por exemplo, pega o café mesmo, né? O café, os chineses começaram a comprar mais café do que estava sendo contratado, né? Então, eu acho que foi bom no final das contas aí, né? Assim, teve um efeito positivo para a economia brasileira. Quando você vê as exportações aumentaram ao invés de reduzir, porque a gente pensou que ia ter um efeito negativo sobre as exportações, e nesse primeiro trimestre aí depois, né, a gente viu que teve realmente as exportações aumentaram. Por quê? Porque a gente diversificou os parceiros. Uma questão importante também é nós falarmos em termos de dinâmica interna da nossa economia, né? Nós tivemos agora recentemente o anúncio da taxa de desemprego para o último trimestre, né, que inclui aí os meses de maio, junho e julho, né, até o mês de julho, e houve uma nova queda na taxa de desemprego. Então, mais uma vez, é anunciada uma queda histórica, a menor taxa de desemprego desde que a série histórica, né, começou a ser divulgado. E pasmem vocês, a região sul do Brasil sempre tem uma taxa de desemprego ainda menor, né, porque sempre em termos de média, né? Esse 5,6% é a média nacional. Então, nós vamos ter estados com uma taxa de desemprego maior e estados com uma taxa de desemprego menor. Todos os estados da região sul têm uma taxa de desemprego menor do que a média nacional. Então, está baixíssimo. O que a gente chama de mercado interno, ele está muito aquecido. Então, nós também temos essa possibilidade de que o fato de nós termos mais pessoas trabalhando, mais pessoas ganhando renda, faz com que haja mais pessoas consumindo. Então, o nosso consumo interno também está maior e também contribuiu para absorver uma parte desse produto que não pôde ser exportado, né? Então, de repente, esse empresário que exportava, principalmente aí para os Estados Unidos, ele descobriu que ele tinha mercado interno, que ele pode vender aqui no Brasil e vender a um bom preço também, né? Tanto que, apesar das expectativas, o preço do café não diminuiu, né? O preço caiu, mas caiu muito pouco ainda, né? Foi pouco, tá caindo, né? Por quê? Porque o consumo interno está segurando, né? Nós estamos consumindo mais, não individualmente, mas em termos de população como um todo, porque você tem
uma maior quantidade de pessoas recebendo o salário Sim. e indo aos mercados e fazendo suas consumindo. compras e consumindo. A tendência é que no final do ano, né, tenha mais contratações. Então a taxa de desemprego provavelmente vai cair mais um pouco. Mais né? um pouco. E a informalidade também, né? Porque isso tem efeito sobre a informalidade, né? Uhum. Então, as pessoas que trabalham de forma informal, elas vão ver que tem oportunidades no mercado formal e vão, né, Uhum. migrar, né? Então, Uhum. a tendência aí para o final do ano é uma tendência de melhora nos indicadores de desemprego e de informalidade, né? É o aquecimento do mercado interno, né? Crescimento, né, da economia, né? Bom. Uhum. Apesar da taxa de juros, né? Porque a taxa de juros está muito elevada, é uma coisa que a gente sempre briga. Né? Eu acho que é uma pressão lá da oferta, da estrutura produtiva, que agora tem que lidar com esse aquecimento da demanda e com a questão dos investimentos, a taxa de juros. Eu acho que a terceira reunião do Copom que mantém, né, em 15 pontos. Acho que 3 a 2, sim. já que tá no mesmo valor, não aumenta nem abaixo, só que fica 15, né? 15%. É a segunda, né? A Segunda. segunda, a outra aumentou de 14,75 para 15, né? É. Então teve aumento de 0,25, aí depois Agora manteve de novo, né? É porque assim, né? O Banco Central ele está percebendo que a economia está resiliente, né? Uhum. Né? A atividade econômica está forte, né? O desemprego está uma baixa histórica, né? Então ele prefere ser conservador e manter a taxa de juros ali em cima. Só que eu acho que chegou a hora, né, da gente mudar essa mentalidade, né? Porque você pega, né? Eu sempre falo para os alunos, cara, compare o que está acontecendo no resto do mundo e do Brasil, porque você perceber que tem alguma coisa de errado. Você pega as taxas de juros, né, nos outros países, cara, o Brasil tá entre as primeiras ali, né? Então ou é a segunda, terceira, né, maior taxa de juros do mundo. Então, taxa de juros reais, né, do mundo. Então, se tem alguma coisa de errado, porque a economia brasileira é uma economia que hoje ela é forte, né? Então nós não temos nenhum tipo de problema, por exemplo, a gente não está em guerra como a Rússia para ter uma taxa de juros elevada, a gente não é um país como a Turquia que tem lá seus problemas também, e a gente está com taxas de juros semelhantes a esses países. Então tem alguma coisa de errado. Quando você olha para a América Latina, por exemplo, países, né, que são, né, próximos a nós estão praticando taxas de juros muito menores. Então, por exemplo, enquanto a taxa de juros real, né, descontado da inflação, está em torno de 9 no Brasil, né, 10, né, quase, né, porque 15, né, dá 10 ali, nos outros países está 4, 5, entendeu? Então, há uma margem muito grande para a gente baixar. Isso é saudável, não só para a economia como um todo, mas pensando nos empresários, então vão pagar, né, menos juros. Dívida pública. Dívida pública, por exemplo, que a gente fica, né, tendo que pagar, né, Um juro né, absurdo. juros absurdo da dívida pública, né, sem necessidade. Eu acho que hoje não há necessidade de a gente ter uma taxa de juros tão elevada como a gente tem praticado. Mas eu acho que falta um pouco de coragem também para você reduzir ali, né, porque, né, às vezes o Banco Central é muito conservador, achar que se a gente diminuir pode voltar a inflação. Mas eu acho que hoje a inflação está bem comportada, né, tá bem controlada, né, está quase voltando para a meta ali, né? Então, eu acho que falta um pouco de ousadia aí. E assim, isso iria melhorar mais ainda o ambiente econômico interno, né? Melhorar em termos de emprego, renda, investimento, principalmente, né? E estamos com a economia em crescimento, né? China anunciando investimento no Brasil, empresas se expandindo, né? Taxa de desemprego caindo. Talvez seja a hora de começar a baixar, né? Eu acho que está na hora da gente ter coragem, né? A gente está preso a esse modelo, né, de juros muito alto há muito tempo, não é só agora, né? Isso vem desde a década de 90, que a gente tem praticado taxas de juros, né, muito acima do normal, né? Eu acho. Mas então é isso. Eu quero agradecer aos professores. Uma última palavrinha, pessoal? Não, só agradecer aí os professores, professor Luciano, coordenador do projeto, a professora Rosângela, falando um pouquinho mais sobre a metodologia, esclarecendo aí os cálculos, os produtos, a importância aí do rigor metodológico, dos dúvidas, né? Tirando dúvidas, né? E sabendo aí que a população cascavelense tem acesso a uma informação de qualidade, que é uma grande contribuição do nosso projeto aqui para o município. É isso, agradecer aí a participação de todos. Professor Luciano, uma palavrinha final? Então, gostaria de agradecer, né, a participação,
e parabenizar, né, a todos que participam, né, do nosso projeto. É um projeto, como a professora Kátia falou, muito importante mesmo. Nós levamos muito a sério o nosso projeto. Por quê? Porque a gente, né, acredita que levar informação, né, de qualidade para a população é a melhor maneira de informar a população sobre o que está acontecendo na economia. Né? Então, nosso boletim está disponível aí, né, na parte da UniOeste, para todo mundo ter acesso, saber o que está acontecendo. Agora a gente montou o podcast justamente para isso, para a gente poder levar essa informação para mais pessoas, né? E esperamos, né, que a população, né, aproveite, né, esses dados, porque é gratuito, né? A gente produz aqui de forma gratuita os dados e a gente espera que a população, né, possa, né, entender aí os meandros desses indicadores, esses cálculos, e possa fazer suas melhores escolhas, porque quando o preço de um produto sobe, né, se você está sabendo que está subindo, por exemplo, no caso do café, então você pode diminuir ou fazer substituição, como eu falei, né, e preservar seu poder de compra. Então é uma informação muito relevante para as famílias, né, porque hoje qualquer R$1 que você despende ali de forma equivocada, infelizmente você, né, não tem como recuperar, né? Você acaba perdendo. Então, se você pode fazer uma escolha melhor, você vai ter, né, possibilidade de comprar mais produtos, né? Ter uma diversidade de produtos que você não teria se você, né, simplesmente, né, comprar por comprar, né? Então, a gente tem que ir ao mercado, a gente tem que ser racional na hora de comprar, né? Comprar os produtos mais baratos, lógico, sempre pensando na qualidade. E o nosso boletim tem esse objetivo, né, de informar a população para que ela consiga manter e proteger seu poder de compra. É isso. Professor Ângelo, uma palavra final? Agradecer pelo convite, por estar nesse episódio do nosso podcast. Coloco-me à disposição para outras ocasiões que vocês precisem aí da minha colaboração. Muito feliz por estar aqui. Gostei muito de participar. Então é isso. Não se esqueça de acessar na descrição, nós temos o link do boletim, do Power BI com todos os dados. E esperamos vocês no próximo episódio. Muito obrigado. Até. Obrigado. Tchau, tchau.